Olá a todos, nós vamos representar aqui a Sociedade Mineira de Oftalmologia. Meu nome é Luiz Carlos Molinari e nós escolhemos um tema interessante que acreditamos que vocês vão gostar: mitos e verdades em oftalmologia. Relacionados inicialmente ao recém-nascido, nós poderíamos fazer a seguinte colocação: conjuntivite no recém-nascido é curada com leite materno? Isso é temerário, não deve ser usado o leite materno para esse fim, porque há bactérias que penetram no olho sadio através da córnea e podem causar infecções severas. Então, o recém-nascido tem que ter um tratamento especial com antibióticos, se possível, assim, avaliado por oftalmologista. A catarata só após os 50 anos de forma alguma. A gente sabe que nós temos o próprio teste do olhinho que detecta as cataratas congênitas, que você pode fazer no berçário. E esse teste ele dá um reflexo vermelho, que é normal, é o teste do reflexo vermelho, ou o teste do olhinho. Então, ele diagnostica aí a catarata no recém-nascido. E só se opera a catarata congênita quando a criança crescer de forma alguma. Assim que a criança tiver condições, que se fizer o diagnóstico, o oftalmologista irá operar. Com 1 mês, com 2 meses, não interessa, porque quanto mais tempo passar, mais visão essa criança irá perder. Em relação ainda ao recém-nascido, nascer com o olho grande e azulado é muita sorte, também relacionado com o teste do olhinho, que você vai detectar. Um olho grande e azulado pode ser proveniente de um aumento da pressão intraocular, causando um edema de córnea, e isso é sugestivo do glaucoma congênito. Assim como o próprio lacrimejamento, que também pode caracterizar essa síndrome. E lacrimejamentos do recém-nascido curam ou saram sozinho? De jeito nenhum. Isso aí você tem que pesquisar. O mais frequente é a obstrução das vias lacrimais. E elas devem ser acompanhadas com massagem diária, né? E se caso não haja resolução do processo, você vai ter que fazer uma sondagem, normalmente em bloco cirúrgico, com anestesista, né? E pode caminhar até para uma cirurgia. Então você tem que cuidar desse problema. Toda pupila branca é causada por catarata? Também não. Ela pode ser causada por um tumor também na retina e outros fatores, mas o mais comum é a catarata. O uso dos óculos vicia já na criança maior. De forma alguma, óculos é igual ao auxílio óptico, né? A criança vai usar para enxergar, então de forma alguma viciar. Ela vai melhorar tanto, às vezes, a qualidade de vida dela, que ela não vai querer deixar de usar os óculos. Principalmente na miopia, na hipermetropia mais alta e no astigmatismo. Se eu usar os óculos corretamente, meu grau vai diminuir. O grau da criança, assim como do adulto, ele não guarda muita relação com o grau da visão. Quer dizer, a pessoa terá um auxílio óptico. Ele não vai desaparecer. A pessoa pode se habituar, quer dizer, a criança pode se habituar ao uso dos óculos e melhorar, como eu falei, a qualidade de vida, a visão, mas jamais desaparecer o grau. Existe algum tipo de exercício para o fortalecimento dos olhos? De um modo geral, não. O que a gente faz é quando a criança e às vezes até o adulto tem uma discreta dor de cabeça, a gente às vezes, vamos dizer, pode haver a persistência de uma movimentação da musculatura, que você faz uns exercícios com bolinhas ou então chegando uma caneta até o olho, perto do nariz, e isso sim, para uma insuficiência de convergência que a gente chama. Mas de um modo geral, fortalecimento do olho, não existe exercício nenhum para isso, coisa que tem sido muitas vezes propalado na imprensa leiga e de forma absurdamente charlatã. Há pessoas realmente estimulando muito isso e ganhando, inclusive, dinheiro estimulando para glaucoma, para catarata, coisa que não procede de forma alguma. Ler demais prejudica a visão? De forma alguma. Você falar isso para o brasileiro é um pecado, né? Nós temos que ler muito. A leitura, você pode ficar cansado, assim como você fica cansado ao trabalhar num computador. É só você descansar, é igual a qualquer exercício, né? Agora, se você tiver alguma correção visual que haja necessidade de fazer uso dos óculos, aí sim, você vai prejudicar, mas não a visão, você vai prejudicar através de cansaço e vai acabar deixando de ler.
Então é importante você fazer um exame oftalmológico, que aí você vai poder atingir essa visão correta. Ler com pouca luz enfraquece a visão da criança? Também não. A quantidade de luz ela ajuda, mas se ela for pequena, a retina se adapta naturalmente ao ambiente. Não há nenhum enfraquecimento da visão por conta disso. E o computador, TV, videogame, aí vamos falar também de celulares e tablets, prejudicam a visão da criança? A gente diria, através da Organização Mundial de Saúde, que até 2 anos nada deve ser utilizado, até 2 anos de idade. A partir daí, a televisão, ou seja, telas grandes, talvez não passando de 1 hora por dia, você pode até fazer uso, porque a gente sabe que o dia a dia é difícil, às vezes os pais precisam de uma ajuda através dos eletrônicos. Queria lembrar o celular e o tablet, que são telas menores, aquelas crianças que têm história familiar de miopia, ou que já estão iniciando o uso de óculos para miopia, para não passar também de 1 hora, talvez crianças maiores, né? Talvez 2 horas no máximo por dia, mas tomar cuidado porque está comprovado que aumenta o grau da miopia. O que você pode fazer? Diminuir os celulares e tablets e também ter exposição à luz natural por mais horas durante o dia. Também é um fator que, pelo menos, estabiliza o grau da miopia. Ver TV de perto prejudica a visão? Não assim necessariamente, porque não há mais transmissão de radioatividade através das telas, então, de TV. Então, se a criança se sente confortável, próximo, sem problema. Mas isso pode ser um sinal que esteja denotando uma dificuldade para enxergar. Então é necessário que ela faça um exame oftalmológico, mas não haveria a priori nenhum prejuízo. O problema é que o adulto ele se compara com a criança e ele não conseguindo assistir a TV mais de perto, ele fica incomodado e acha que também haverá prejuízo para essa criança. O que não se deve é ver televisão no ambiente com luz apagada. Aí não. Aí você tem que manter as luzes do ambiente acesas, aí é melhor. A criança que precisa usar óculos é uma coitadinha, né? Isso os pais, os tios, os familiares, todo mundo tem pena. Hoje a gente sabe, e felizmente está aumentando a cultura, né? A gente sabe que a criança, para ela se relacionar melhor com o meio ambiente, com a própria vida dela, ela precisa de enxergar bem, porque a visão é o primeiro contato da criança faz com o mundo, né? Talvez em torno de 80% do aprendizado dela vem através da visão. Então, se ela precisa de usar óculos, pelo contrário, ela não é uma coitadinha, ela está sendo beneficiada. Então nós temos que levar nossos filhos para o exame. A criança cega ou com baixa visão não pode frequentar a classe comum. Eu não concordaria com isso, só diria que existe uma certa dificuldade nas escolas convencionais para ela ter um acompanhamento específico. Mas, de um modo geral, ela pode frequentar as classes normais. A sensibilidade e a claridade indicam algum problema? Sim. No primeiro momento, a gente lembra muito, é a chamada fotofobia, a gente lembra muito do astigmatismo. Então, com a correção óptica necessária, isso vai acabar. E há crianças e mesmo adultos que têm, às vezes, a coroide, que é uma parte do olho atrás da retina, muito clara, com pouco pigmento, com pouca melanina. Essa criança também, e mesmo um adulto, poderão ter a fotofobia, o incômodo em presença de luz. E a gente acredita que o uso de lentes escuras, com proteção contra a radiação ultravioleta, venha a sanar esse problema e haver o benefício, né, da proteção contra a irradiação ultravioleta. O meu filho levou um susto e ficou vesgo, né? Isso é uma coisa muito tradicional, assim, ele tomou um vento virado, né? Isso o povo do interior fala muito. Isso não existe a mínima base, não tem nenhuma ciência nisso, né? E a gente realmente quer que a criança seja levada tão logo ela tem um olhinho torto. Por quê? O não paralelismo da musculatura leva ao não paralelismo dos 2 olhos. Consequentemente, é porque o cérebro está usando apenas um olho e está esquecendo do outro. Então a gente fala que esse olho que está ficando prejudicado, que não está estimulado, ele é o olho preguiçoso, e a gente chama de ambliopia tecnicamente. E isso é uma coisa que no adulto não vai se recuperar.
Então, na faixa de 7 até 7, 8 anos, você ainda pode insistir com o tampão e o uso ou não das lentes corretoras. Mas, independente da conduta, o estrabismo tem que ser levado para o oftalmologista. O estrabismo se cura sozinho, acabamos de falar que não, ele tem que ter um acompanhamento. Todo estrabismo é cirúrgico? Não, a minoria dos casos. A maioria é através de tampão e óculos, que se faz a devida correção. A quantidade de graus da correção óptica, ou seja, dos óculos, está diretamente relacionada com a qualidade da visão que a criança terá. Não necessariamente, ele pode ter uma visão excelente, o que vai depender, na realidade, é o grau correto, e não a quantidade do grau. Ela vai ser adequada para cada um. Não quer dizer que porque ele vai usar mais 3 ou mais 4, ou menos 3 ou menos 4, não, tem que ser o grau daquela criança. Não adianta aumentar o grau, porque não vai haver melhora de visão. Tem que ser a visão adequada para aquele olho. Jamais devemos deixar as crianças e nem os adultos coçar os olhos, porque isso é um ato que pode, o ato de coçar os olhos, ele pode aumentar o astigmatismo, ele pode propiciar até o surgimento de ceratocone, que é uma córnea abaulada e que dificilmente aquela pessoa recupera, a não ser usando lentes de contato e depois, posteriormente, até cirurgias, como é o principal fator causador de transplante de córnea, por exemplo, no Brasil, é o ceratocone, que é exatamente essa córnea abaulada e que não forma uma visão nítida na retina. Exame ocular só quando a criança conseguir se expressar, de forma alguma. Nós podemos examinar desde o recém-nascido com estímulos luminosos, passando pelo lactente no colo da mãe, às vezes ele contando ou pegando conchinhas coloridas na mão da mãe, e a gente ocluindo um olho e outro. Então, tem as figuras, né, os chamados optotipos infantis, então jamais esperar que a criança cresça para informar, de jeito nenhum. Tão logo você perceba ou leve a criança, primeiro o teste do olhinho, depois com 1 ano, se ela não tiver problema nenhum, ou então em qualquer idade, caso ela tenha alguma queixa. E como que você vai quantificar a visão de bebês? Através de tabelas específicas, o oftalmologista está sempre, principalmente o oftalmo pediatra, está sempre com condição suficiente para fazer esse exame. Não é possível evitar-se acidentes oculares de crianças em casa? Lógico que sim, principalmente quando os pais ou adultos não estejam presentes. Você jamais deve deixar uma criança de 7 anos de idade, por exemplo, com uma de 3 ou 4 anos. Isso aí é desastre na certa. Você tem que separar objetos pontiagudos, tesouras, facas, porque a maior quantidade de acidente na infância, principalmente ocular, é doméstico. Não é fora de casa, é em casa. Então tem que investir nisso. Iluminação com luz amarela no local de estudo da criança prejudica a sua visão? Não. O que a gente chama atenção é para que não fique a luz dirigida para o lado que ela estiver fazendo sombra em cima de onde ela estiver lendo ou escrevendo. Então, estando bem posicionado, não tem problema nenhum. O fato de ser amarelo ou não, aí não tem nenhum problema. Criança no banco traseiro do carro está segura mesmo que permaneça na direção do espaço entre os 2 bancos dianteiros? Não. A criança tem que ficar atrás, na cadeirinha, né, de preferência adequado para a idade dela, e jamais na frente, muito menos no meio. Que é sabido que às vezes um veículo com 30, 40 km por hora, que é uma velocidade baixa, ele pode lançar essa criança lá no para-brisa e trazer uma freada brusca, né? Pode trazer problemas sérios para a visão. Ler com o livro muito próximo dos olhos pode ser prejudicial? Não. Se a pessoa consegue ler, é sinal que ela tem a condição adequada da sua visão e daquela medida do olho para ela formar a imagem na retina, não há problema nenhum. A cenoura melhorar a visão, é lógico, você tem vitamina C. Mas eu costumo brincar o seguinte, que às vezes a criança já está até amarela de tanto comer cenoura e a miopia dela continua aumentando. Então, isso não justifica. Ler no interior de um veículo em movimento prejudica a visão. Também é uma balela, porque isso, na realidade, quem tem condição e não tem tontura, não sente vertigem, pode ler à vontade, isso não há nenhum prejuízo.
Quando os pais usam óculos, os filhos também usarão. De um modo geral, sim, mas depende do problema que ele tenha, principalmente a miopia que é transmitida e às vezes astigmatismo, dependendo de graus mais altos. Qual a melhor idade para se iniciar o uso de lentes de contato? A Sociedade Brasileira de Lentes de Contato e Córnea, ela preconiza na faixa de 13 a 14 anos. Mas é óbvio que a criança, se tiver um grau muito alto, ela pode, eu tenho casos até com 8 anos de idade, a criança já adaptando bem uma lente, só que ela vai depender muito dos pais. Quando meu filho poderá realizar a cirurgia corretiva de miopia? Primeiramente, assim, antigamente a gente falava depois dos 18 anos e na faixa de 22, 23, 24 poderia operar. Hoje, sempre ainda continua após 18, mas nós estamos vendo pessoas, às vezes com 30 anos ainda aumentando o seu grau. Então vai ser cada caso com um acompanhamento devido. A visão deve ser poupada? Jamais. Você imagina uma senhora com portadora de glaucoma, que o único prazer que ela tem na vida é bordar ou costurar. Você vai falar com ela para poupar a visão. Isso não tem nenhuma fundamentação científica. A pessoa pode usar a visão à vontade. Eu falo o seguinte, só não pode ficar olhando para o sol, né? E também nem trabalhar, às vezes, com solda, sem a proteção devida. O resto, né, cuidados normais. A única maneira de saber se eu tenho glaucoma é consultando o oftalmologista, é verdade. Porque durante a consulta ele vai fazer ou solicitar exames para diagnosticar o glaucoma, que é o exame do fundo de olho, a medida da pressão intraocular e o exame de campo visual. Óbvio que a história familiar é muito importante. Sem esses exames não tem como estabelecer um diagnóstico seguro. Todas as pessoas podem ter glaucoma? É verdade. Qualquer um pode ter glaucoma, mas é mais comum em pessoas de etnia negra ou asiática, em parentes de portadores de glaucoma, nos idosos, portadores de alta miopia, usuários de colírios que tenham corticoide e provavelmente diabéticos. São situações que aumentam. O glaucoma tem cura? Infelizmente, é um mito, né? O glaucoma não tem cura, mas ele pode ser controlado através de colírios e, às vezes, em alguns casos, cirurgia laser. Por isso é importante o rígido cumprimento do tratamento. Você não pode abandonar, porque a cegueira ela é considerada irreversível. É diferente de uma catarata que você opera e o paciente recupera a visão. O glaucoma, você perdeu as fibras, você perdeu para sempre aquele tanto de visão. Só tem glaucoma quem tem a pressão intraocular elevada? Isso é um mito, porque tem paciente que apresenta glaucoma com a pressão normal e outros até com a pressão alta, que é a maioria. Mas cada paciente tem a sua pressão que deve ser definida. Um item é que depende muito da espessura da córnea e isso é cada um que tem um olho, né, uma medida de córnea diferente. A pressão intraocular pode variar no decorrer do dia, é verdade. Ela geralmente é maior pela manhã e diminui à tarde. Porém, esse ciclo pode mudar de paciente para paciente. A pressão difere pouco nos dois olhos, mas o ideal é que ela esteja dentro dos limites da normalidade em ambos. De um modo geral, de 10 até 21 é considerado uma pressão intraocular normal na população brasileira. A pressão intraocular tem relação direta com a pressão arterial? Não. São duas pressões distintas, tanto é que a arterial é 12/8, 13/7, né? E a sistólica e a diastólica, a nossa não, a pressão ocular é única. A pressão arterial ela existe dentro dos vasos sanguíneos, sistêmica, né? E a intraocular é dentro do olho, causada pelo humor aquoso, pela presença de um líquido que circula dentro do olho. Existe relação entre pressão intraocular e o uso de corticoides? Com certeza existe. Ele aumenta a pressão intraocular, apesar de ser assim, importante, né? Mas não pode ser usado como automedicação. Você realmente tem que procurar sempre usar sob prescrição e medir a pressão, porque ele é um fator importante de risco para desenvolvimento de danos glaucomatosos, quer dizer, aumenta a pressão cronicamente e vai perdendo o campo visual por lesão de fibras ganglionares no nervo do fundo do olho. Por essa razão, só devem ser usados com recomendação médica. Existe relação entre a pressão intraocular e o consumo de líquidos, inclusive bebidas alcoólicas? É verdade. Porque se você toma muito líquido, você pode aumentar a pressão intraocular temporariamente.
Porém, a ingestão excessiva de álcool causa severos danos à saúde, não só saúde de um modo geral, como saúde ocular. Pessoas que têm desatenção à sua saúde têm pior prognóstico do glaucoma. A gente fala que os portadores de síndrome metabólica, eles têm mais catarata, mais glaucoma e eles têm mais degeneração macular do que a população geral. O fumo e a obesidade agravam o glaucoma, verdade. Eles predispõem para o agravamento do glaucoma por atuarem nessa síndrome metabólica indiretamente. Existem exercícios oculares que ajudam a baixar a pressão intraocular? Também não. Não há evidência de que exercícios melhorem ou piorem o glaucoma. Os portadores de glaucoma podem ser operados de catarata? É verdade. Eles podem, só se eles tiverem, eles serão indicados. Ficar muito tempo diante do computador, da TV, leitura, são atividades que podem alterar a evolução do glaucoma? Tudo isso que requer atenção minuciosa não muda em nada o curso do glaucoma, então isso é um mito. Posso tratar o glaucoma com homeopatia? Não existe benefício do tratamento homeopático no glaucoma. Todo glaucoma é transmissível de um olho para outro? Não, porque não é uma doença contagiosa. Não há interferência. Você pode ter glaucoma num olho e no outro não, no mesmo paciente. Pode-se usar lente de contato? Sim, podem ser usadas em portadores de glaucoma sem nenhum prejuízo. Mas durante a instilação de colírios, as lentes devem ser retiradas para que os conservantes dos colírios não diminuam a vida média do remédio, do tratamento do glaucoma. Ou eles não venham se depositar nas lentes. Você tem que consultar o seu oftalmologista, porque os portadores de glaucoma necessitam de cuidados especiais. A portadora de glaucoma não pode tingir os cabelos ou fazer maquiagem definitiva? Isso é um mito. Não há impedimento nenhum, ela tem que tomar cuidado para que não caia no olho, mas como qualquer pessoa. Já a maquiagem definitiva deve ser feita por pessoas em local idôneos para tomar cuidado que não atinjam os olhos.